Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu vou tratar agora de um conteúdo que eu gosto muito particularmente. Eu vou falar sobre os persas, um dos primeiros grandes impérios da história da humanidade. Mas eu vou começar essa aula já de um jeito que eu acho que vocês vão gostar. Vamos começar cantando já uma paródia sobre os persas, certo? Aí depois eu explico o conteúdo e aí no final a gente vai cantar de novo. Mas aí vocês, estando a par do conteúdo, vão entender melhor o recado que essa paródia traz, tá bom? Então vamos lá. Ciro venceu os medos e surgiu o Império Persa. Depois Dário dividiu em satrapias, nomeou fiscais e instituiu o Correio Real. Fez o Dárico e abriu a Estrada Real. Teve um cara, um profeta esquisito, falou de um conflito entre o bem e o mal. Foi Zaratustra, foi Zaratustra, foi Zaratustra, É isso então, vamos lá. Vamos falar sobre os persas. Primeiro vamos lembrar de uma coisa, tá? A gente está falando de uma civilização que vai se envolver na região do Planalto do Irã, atual, o país chamado Irã, e que vai ter como base econômica fundamental a atividade militar. E eles se colocam lá no Planalto do Irã por quê? Pelo seguinte, não tem lá solo fértil, não tem, por exemplo, uma área de fácil acesso a outras regiões para praticar comércio terrestre. O comércio fluvial era impraticável, porque em região de Planalto não temos rios navegáveis na maior parte. Então por que eles vão estabelecer no Planalto do Irã? Eles vão inclusive travar guerra contra um outro povo, os chamados Medos, disputando aquele território, porque era uma espécie de fortaleza natural, certo? Ou seja, uma base militar no alto para poder justamente sair dali e saquear os povos que estão nas partes mais baixas. Essa é a estratégia. E com essa estratégia, aos poucos, eles foram criando um exército organizado a ponto de fundar, talvez, um dos maiores impérios da história da humanidade. Vamos lá então, olha só. Os persas vão fundar o Império Persa, propriamente dito, quando eles conseguem dominar o Planalto do Irã. Justamente porque vão exercer o domínio sobre um outro povo que antes dominava o Planalto do Irã, os Medos. Não é à toa que essa civilização também é chamada de civilização medo-pérsica. Então tá, fundaram aí o Império Persa. O cara que funda o Império Persa é Ciro, certo? Ele já inicia um processo de expansão territorial, que vai ser continuada por Cambises, e depois vai ter também a figura do imperador Dario I, o mais importante imperador do Império Persa, porque é o momento em que o Império chega ao auge da sua extensão territorial. Nós vamos ter a figura de Xerxes ainda como uma figura importante, que vai governar o Império no momento ali de guerra contra os gregos, onde os persas tinham a intenção de dominar a Ásia Menor, região da Turquia, a região ali da costa leste do Mar Egeu, que era uma região povoada por gregos, mas não vão conseguir. Vão acabar sendo derrotados pelos gregos, e essas guerras contra os gregos, chamadas guerras médicas, acabaram se tornando ali uma espécie de, digamos, ponto final da expansão desse grande império. Muito bem. Após essa grande expansão territorial, quando chegamos no governo Dario, temos a criação de um sistema administrativo que vai revolucionar a história. Dario I entendeu que era preciso estabelecer uma aliança com os chefes dos povos dominados para ter um controle maior desses povos. Depois que ele conseguia mostrar, a partir das guerras, que o seu exército era mais forte que o exército dos outros povos, e que era melhor os chefes desses povos se submeterem a ele do que serem mortos, do que serem completamente dominados, ele vai, obviamente, propor uma aliança com a seguinte ideia: olha, nós, persas, vencemos a guerra contra o povo de vocês e agora o povo de vocês vai se tornar o quê? Uma província do Império Persa. Eu preciso de um governador para essa província. E que tal o chefe desse povo, que até pouco tempo estava em guerra contra os persas, virar o governador dessa província, submetida ao Império Persa? Então ele estabelece uma aliança com os chefes dos povos dominados.
e passa a ter aí uma aproximação cultural, passa a assimilar, a aprender, né, elementos importantes da cultura dos povos dominados, enriquecendo com isso a própria cultura do povo persa, né? Muito bem, nós vamos ter aqui a divisão do império, então, em 20 províncias inicialmente, as chamadas satrápias. E esses governadores, sendo muitos deles, como eu disse, chefes dos povos dominados, eram chamados de sátrapas, certo? Os governantes das satrápias ou satrapias. Muito bem, mas não dá para confiar inteiramente em um governador que até pouco tempo era inimigo do Império Persa, né? Então é preciso ter gente da confiança do imperador que saia para fiscalizar esses homens, certo? E aí temos então os chamados olhos de ouvidos do rei, os fiscais do imperador, que vão justamente fiscalizar o trabalho dos sátrapas, percorrendo aí as várias satrapias. Muito bem, nós vamos ter a construção de uma mega estrada, a Estrada Real, que vai ligar a cidade de Sardes, aqui na Ásia Menor, lá onde os persas chegaram a se expandir, né, durante um tempo, mas depois foram derrotados pelos gregos, até a Mesopotâmia, até aqui leste da Mesopotâmia, a cidade de Susa. A chamada Estrada Real, que vai intensificar o comércio entre esses vários povos dominados pelos persas. Tá? Embora os persas tivessem originalmente uma vocação militarista, o império que eles formam vai ter como principal atividade o comércio. E esse comércio é intensificado a partir da Estrada Real e também depois com a criação de uma moeda oficial, o dárico, a primeira moeda oficial confiável, porque ela vai ser cunhada com ouro real, ouro confiável, né? E vai ser uma moeda com também um relevo da efígie do imperador Dario I. Também vamos ter ali um sistema de comunicação interno do império que vai auxiliar fortemente a administração imperial, o Correio Real. Ele funcionava principalmente ao longo da Estrada Real, onde tinham os vários postos do correio distribuídos por essa estrada, onde ficavam mensageiros, que na verdade faziam um sistema de revezamento a cavalo. Como assim? Eu vou explicar. Vamos imaginar que a Estrada Real seja a BR-101. Não havia capital do Império Persa. Tinha a cidade de Persépolis, que era uma cidade ali onde se construiu um palácio de caráter mais monumental. Mas o imperador o tempo todo se deslocava de cidade em cidade, certo? E se dizia então que o Império Persa tinha capital itinerante, né? Que mudava o tempo todo. Pois então, se o imperador estivesse, por exemplo, numa cidade e precisasse enviar uma mensagem pelo correio, uma mensagem escrita, para algum fiscal ou para algum governador que estivesse um pouco distante, como é que acontecia? Vamos imaginar então que a Estrada Real fosse a BR-101. Vamos imaginar que o imperador esteja em Itajaí e queira enviar uma mensagem para você que está aqui em São José, certo? Ou Biguaçu, ou Florianópolis, né? Ou em algum outro município próximo. Pois então, vamos imaginar que estivesse em São José. Aí o governador enviou uma mensagem por escrito. Essa mensagem vai ser levada até o posto do correio, que vai ser, na verdade, o que é um estábulo com um mensageiro a cavalo. Esse mensageiro vai levar até o posto do correio mais próximo, que vai estar na próxima cidade. Ele sai então de Itajaí e vai até Balneário Camboriú, entrega a mensagem ao outro mensageiro. E o mensageiro de Itajaí volta para Itajaí, para a sua base. Aí o mensageiro de Balneário Camboriú vai até Itapema. O de Itapema vai vir até Porto Belo, de Porto Belo, ou até Porto Belo, Tijucas, vai até Tijucas, tá? E Tijucas vai até Governador Celso Ramos. Aí esse leva até Biguaçu, o de Biguaçu leva até Barreiros, e o de Barreiros vai levar até onde você está, certo? Então era o sistema de revezamento de mensageiros a cavalo. Tá, mas como é que eu vou saber, na Estrada Real, onde é que tem posto do correio? Na verdade tem um poste, certo? Daí é que veio o termo correio postal, certo? Caixa postal, porque é o poste que identificava a localização, certo? Desse posto do correio. Muito bem. Nós vamos ter ainda uma língua oficial determinada pelo rei Dario, o imperador Dario I, que vai ser o aramaico, tá? Então, como eu disse, né? Nós vamos ter aí uma expansão do comércio, a própria facilidade de se cobrar impostos por conta dessa Estrada Real, que facilita tudo, uma comunicação, né, mais efetiva, até por conta do Correio Real. Muito bem, temos aqui o mapa do Império Persa. O que os persas dominaram? Olha só, dominaram, além dessa parte do Planalto do Irã, essa parte aqui do rio Indo, certo? Que envolve ali a região do atual Paquistão. Vão dominar também outras áreas aqui da chamada Ásia Central, certo? Agora, vão dominar áreas importantes de povos que nós já estudamos, como, por exemplo, olha só, Mesopotâmia, tá? Vão dominar os fenícios, vão dominar os hebreus aqui na Palestina,
vão dominar o Egito, certo? E vão chegar aqui à Ásia Menor, onde vão travar a guerra contra os gregos, onde serão derrotados. Muito bem. Agora vamos falar, certo? Tá aparecendo ali o aramaico, a língua oficial. Então, agora vamos falar sobre a religião dos persas. Os persas tinham uma religião dualista. O que é isso? É uma religião baseada na crença de dois deuses primordiais antagônicos. É isso. No princípio, existia o caos. O que era o caos? O nada. Imagina o nada. Não dá para imaginar, né? Porque se imaginar alguma coisa não é o nada, já é alguma coisa. Então, o nada é uma ideia bastante abstrata, inimaginável. E eles viviam no caos. O que se sabe é que no caos não tinha luz. E aí eram dois irmãos gêmeos, o Ahura Mazda e o Ahriman. Aí o Ahura Mazda resolveu sair desse tédio primordial e criou o mundo, certo? Criou o mundo com dias e noites, né? Tudo ordenado, as coisas acontecem dentro de uma lógica, a natureza tem toda uma lógica, né? Todo um ciclo. Então, e aí o Ahriman, quando percebeu a criação do irmão, ficou revoltado. Se revoltou contra o irmão. E desde então se travou um conflito entre os dois. Porque o Ahriman queria o quê? Queria justamente destruir a criação do irmão. E aí surgiu aí uma religião, o chamado Mazdeísmo, por causa do deus Ahura Mazda, que é o deus criador, certo? Ou ainda Zoroastrismo. Já vão entender por quê. É por causa do principal profeta ali. Então era uma religião baseada na crença desses dois deuses antagônicos. O Ahura Mazda, o deus criador, era o deus do bem, da luz, do dia e da ordem. E o Ahriman era o deus do mal, das trevas, da noite, do caos, da desordem, da revolta, certo? Muito bem. Essa religião vai exercer uma forte influência sobre o judaísmo e mais ainda sobre o cristianismo. Sabe por quê? Porque, olha só, o Ahriman é aquele que se revolta contra o Deus Criador. O que lembra isso? O diabo, o demônio, a figura de Lúcifer na mitologia judaica, né, e na mitologia cristã. Porque Lúcifer, ele não é uma divindade, mas ele é um anjo. Então ele não é um humano, ele é um anjo. Ele é um ser superior, certo? Embora não tenha ali o poder de um Deus criador, e que se revolta contra a criação divina. Então o Ahriman aqui influencia as versões que vão se criar ao longo do tempo sobre a figura de Lúcifer, a figura do diabo, tá? Então, o principal profeta dessa religião foi Zoroastro, também chamado de Zaratustra. Ele escreveu um livro sagrado chamado Zend Avesta, onde ele vai tratar da existência desses dois deuses, mas vai dizer que haverá um conflito final entre esses dois deuses. Olha só, esses dois deuses, eles tinham a mesma força, eles eram irmãos gêmeos, o mesmo porte físico. Mas acontece que eles não lutam sozinhos, cada um com seu exército. E o exército do bem prevaleceria sobre o exército do mal, até por ser mais ordenado, por ter uma organização maior. E isso aconteceria num conflito final. Mas havia ali o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Qualquer um poderia escolher qual divindade seguir. Aqueles que seguissem o bem, como o bem venceria o mal no final, teriam a vida eterna. Aqueles que seguissem o mal, né, teriam a sua alma devorada e não teriam direito à vida eterna. Então a religião é chamada de zoroastrismo, por causa também do profeta principal, que é o Zoroastro, certo? E é isso, sobre os persas é o que temos mais importante. Agora que vocês já entenderam melhor o que eu expliquei, vamos cantar a música de novo, certo? Vamos lá. Ciro venceu os medos e surgiu o Império Persa, depois Dário dividiu. Em satrapias nomeou fiscais, instituiu o correio real, fez o Dárico e abriu a estrada real. Teve um cara, um profeta esquisito, falou de um conflito entre o bem e o foi Zaratustra, foi Zaratustra, foi Zaratustra, Tustra. Até
até acho que tem um tustra a mais nessa letra aí, mas deu para entender, né? Pessoal, com a música fica bem mais fácil nesse conteúdo. Cantem a música, decorem a música, ela vai ajudá-los a lembrar desse conteúdo pro resto das vidas de vocês. Eu fico por aqui, deixando para vocês, certo? Essas atividades do caderno, da 1 até a 10, e no livro, na página 86, as questões 6, 7 e 8. Também, claro, para responder no caderno. Um beijo grande, se cuidem, fiquem bem, até a próxima.